Bom dia, boa tarde, Ubuntu para você. Tudo bem? Léo, bom dia, meu camarada. Bom dia, Zug. Ubuntu para quem tá chegando. Hoje nós vamos falar com a Karina, querida. Hoje a gente vai entender um pouco da parte materna de quem entende sobre o que é cuidar. Cuidar de quem é mãe de um querido paciente com distrofia muscular de Duchenne. Isso é ser especial. Jorge, eu sei que você gosta também dessa área. Também vai ser especial para você essa live. E saber aí as crenças, os limitantes, quem a gente acredita, quem a gente não acredita. Essa é a nossa live de hoje. Vai estar tudo aqui, depois vai estar tudo lá no Ubuntu. Eu vou chamar aqui via Aliança Brasil. A Karina já chegou. Vamos bater esse papão com ela. Saber de quem ela é mãe. Saber como começou essa história. De onde ela é. Como começou. Ela tá com o pessoal aqui, Karina, que ótimo. Deixa eu chamar aqui no pessoal dela. Excelente. Aceita. E chama mais gente. Oi, prazer. Bom, Tudo bem? tudo, e você? Tudo bem. Como é que tá essa manhã? Aqui tá nublado e frio aqui em Porto Alegre. Aqui tá um calor. Aqui teve que ligar o ar-condicionado, senão a gente não aguenta. Aqui já tá frio, já começamos o nosso inverno já. Você mora onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Sempre foi daí? Não, eu era da Bahia. Bahia! Que legal! Que lugar da Sim. Bahia? Barreiras, Bahia. Barreiras. Me conta um pouco da sua história. De onde... Tá, eu tava ouvindo você me apresentar. Primeiro, bom dia a todos e Isso, todas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, por Renato. favor. A gente se conhece pessoalmente, só É, virtualmente, mas é um prazer e foi por motivos ruins, mas em ocasiões boas, digamos ocasiões assim. boas. Eu estava ouvindo você falar de mim, assim, eu sou esposa de pessoa com distrofia. A minha filha é portadora, né, de Becker e meu marido tem Becker, tá? Então, assim, a minha história começou com distrofia, aliás, antes do casamento, né? A gente descobriu o diagnóstico nas vésperas do casamento. Gente, eu não sabia. Agora, essa live ficou melhor. Essa live... Qual o nome dele? Matheus, é Matheus, que o Vic, legal. você falou com ele aí já, ele já entrou. Fala, Matheus! Ah, ele vai ter que entrar aqui com aí. Depois você vai botar ele para aparecer. Mas... Ah, eu acho que eles estão no computador e eles estão sem câmera. Ai, depois você bota ele aí do teu lado. Gente, como é que foi essa história? Matheus não sabia, até antes de casar, que tinha Becker. Não, não. Caramba! Fala isso. A gente se conheceu pela internet, somos da época do Orkut. Tão antigo assim, mas a gente é da época do Orkut, a gente se conheceu pela internet. E aí, com o namoro, eu achava que ele tinha a panturrilha diferente das outras pessoas. Eu achava, essa foi o primeiro achado, a primeira coisa diferente que eu achei que a panturrilha dele era diferente. As pessoas
tem a panturrilha mais fina e o quadril mais largo, né? A coxa mais larga. Esse seria, entre aspas, o normal. E aquilo, assim, não me saía da cabeça. Como eu fazia físio, eu comentei com a minha físio. Que eu falei assim, nossa, mas o Matheus tem a perna diferente das outras pessoas. A panturrilha dele é muito gordinha. E eu acho isso diferente. Eu acho que as pessoas tinham que ter a panturrilha mais fininha e a coxa mais doida. Aí ela comentou com a neuro da clínica, que me chamou para conversar. Ela não quis me assustar. Ela disse: olha, eu não quero te assustar, mas eu recomendo que você procure um neuro, tá? Porque pode ser nada, mas talvez não do nada, pode ser alguma coisa mais importante que você tem que investigar. E aí, a partir de então, começou a saga que todo mundo conhece, atrás de diagnóstico, porque daí você vai em isso é falta de exercício físico, isso é preguiça, isso é aquela história que todo mundo, tanto Becker como do Shane, conhecem para conhecer o diagnóstico, né? A história da Gente, preguiça. eu não falei com a Karina antes desta live. Eu estou me sentindo no filme. É sério. Quando você conta história para as pessoas se sentem no filme? Não sei, mas E- essa aí é a nossa história. mas é uma história de filme. Filme. Ele não tinha ideia. Não, ninguém tinha. Meu A ideia foi Deus! atividade física, preguiça ou não, tem alguma coisa errada. Panturrilha gorda não é Não, normal. mas olha o encontro. Uma fisioterapeuta com Da Bahia, da ouviu Bahia. o meu comentário, comentou com uma neuro de lá que me indicou aqui em Porto Alegre que procurasse um neuro aqui. E aí a gente foi. Gente, que é o Então, destino, gente. e aí a gente foi atrás de neuro, de neuro. E até que a gente foi parar no projeto Genoma, foi feito o diagnóstico, Uhum. foi feita a biópsia muscular aqui em Porto Alegre e diagnosticaram o Becker em 2009. Distrofia. No começo de 2009. E aí a gente se casou no final de 2009. Botei um título aqui para o nosso papo, ó. Distrofia muscular além dos livros. As novelas mexicanas que vivemos na vida real, né? Mas, menina, sabe por quê? Se a gente se conhecesse numa palestra ou num encontro, num evento científico, a gente vai falar da distrofina, a gente fala da membrana do músculo, a gente fala da inflamação, tudo isso é muito importante, dos corticoides, mas é o Matheus e você e sua filha que importam. Pois As relações humanas que importam. sim. O ser humano por trás disso tudo que a gente está cuidando. E se a gente não... Quando eu quis te convidar e você ficou... é Aliança Brasil. Eu falei, não, é a Karina. Eu quero saber... Para as meninas. Falei assim, gente, eu acho que não é bem assim institucional, acho que vai ser pessoal a coisa. Eu quero saber de você, da sua realidade, da sua vivência. Então tá. Aí você encontrou ele e como é que foi a saga do diagnóstico? Lá no Projeto Genoma, que eu conheço bem, você encontrou quem primeiro? Foi a doutora Rita, que foi a médica do Matheus lá no projeto. Uhum. Ela, quem fez o exame genético, enfim, e fechou o diagnóstico. Até então, a gente já tinha feito a biópsia muscular aqui em Porto Alegre, que também já indicava para Becker, fomos vários outros neuros, fizemos os exames clínicos. Isso há 11 anos atrás. E há 11 anos atrás a gente não tinha nada, de nada, de nada, né? Eu fico pensando como foi rápido as mudanças, né? A gente acha que foi pouco significativas, mas tivemos muitas mudanças nesses 11 anos com relação às distrofias musculares aqui. Mas até então, a gente tinha noivado, né? Que isso parece meio antigo, mas a gente tinha noivado em 2008, final de 2008, e o diagnóstico veio no início de 2009. E assim, quando se pesquisava na internet, há 11 anos atrás, distrofia muscular de Becker, o prognóstico era dos piores possíveis, né? Era Até assustador. Era assustador. hoje, O que você é. aprendeu na faculdade era assustador.
Sim, eu falo para ele, olha, se cuida que você só tem mais, deixa eu ver, 7 anos. De acordo com a internet, há 11 anos atrás, ele ia morrer com 42 anos. Era esse ponto final, não tinha mais nada relacionado a Becker nesse, a não ser que você iria morrer aos 42 anos. Jesus. E aí, assim, descobrir o diagnóstico que devia ser um alívio, e foi, para mim, foi um alívio, né? Porque pelo menos a gente sabia o que ele tinha, Uhum. né? Apesar de não ter outros sintomas além dessa questão visual, né, da panturrilha, ele disse que sentia fraquezas, mas não era nada limitador naquela época. Uhum. Mas, então, assim, a vida depois do diagnóstico, para mim, não mudou. Na verdade, eu me envolvi com a associação e nunca mais saí. Mas o resto foi completamente normal, que todo mundo esperava, vai ser um drama, ou vai ser, não vão casar, tudo isso, a depressão que as famílias sofrem, a gente não teve isso. Não sei se porque só foi o visual, né, que a gente teve de primeiro momento, mas mesmo com todos os prognósticos da internet, não nos abalou. Então, assim, seguimos, casamos no final do ano de 2009. Foi aí eu me envolvi com a Gadin, que era a única, assim, pesquisando na internet, era tipo, diante de todos os prognósticos ruins, a gente via que tinha um bom que era essa questão de associação, de suporte, de ter outras pessoas com a mesma situação. Uhum. Então, seguimos, foi festa, construímos uma casa, daí a gente teve o problema da questão de nossa casa tinha 19 degraus, né? Então tivemos que deixar a casa para trás e era o sonho de ter a casa própria. Teve que mudar, fomos procurar uma casa, o médico falou, passamos até por alguém que conhecia mais a distrofia na época e falou, se vocês continuarem com os 19 degraus, a probabilidade de vocês terem que enfrentar uma cadeira de rodas vai ser adiantada. Mudamos, então começou a segunda saga, que é toda a adaptação, né, à vida, lugares planos, enfim, fizemos essa adaptação, e carro, porque daí a condução transporte público já ficava inviável, porque Becker tem esse problema de que não é, a pessoa não entende a pessoa com deficiência que é invisível a deficiência, né, porque para todo mundo não tem nada, saudável, completamente saudável, ele não sobe aquele lance de escada. Então a gente teve que fazer toda essa adaptação. Mas mesmo assim, para nós não foi nenhum drama. A gente passou e vem passando por isso assim, de forma tranquila, né? Não teve... Mas eu acho que não é mudança, não foi diferente o quadro para ninguém. Eu acho que como a gente reagiu a ele é que foi diferente, sabe? Porque a gente seguiu, foi fazendo as adaptações conforme o problema foi batendo na nossa porta. E você... Aí mudou. Karina, desculpa interromper, você sabe que essa sua realidade não é, eu acho, né? Não quero ser a voz aqui dos pacientes, mas eu acho que não é a realidade da maioria. Muita gente tem uma dificuldade de diagnóstico e uma dificuldade de aceitação muito grande da doença, das limitações. E o que você tem percebido? Já você vai voltar a falar de você na Agadim, aí agora na Aliança Brasil, o quão importante é a família, o associado, aceitar, entender o que é a distrofia o quanto antes para encontrar ajuda adequada antes. Eu acho que nós não vivemos no mar de rosas, tá? Porque, assim, como é uma doença hereditária, na nossa não é uma mutação isolada, Matheus, foi realizado o exame e foi constatado que é hereditário. Então, tem outros com distrofia de Becker também, tá? Então, assim, a negativa não aconteceu na nossa casa, tá? Mas na família tem esse problema de negativa, tá? Muito complicado, inclusive ele tem um primo transplantado já, né, cardíaco. Então, assim, eu vejo até dentro da família o quão difícil é essa questão da negativa. Tá? Tudo fica muito mais difícil, porque
como diz um amigo meu que tem Duchenne, a nossa vida é igual a tua, só que ela é um pouco mais ruim. Ela não é normal, se a gente falar que é normal, a gente está mentindo, né? Então, assim, ela tem as suas peculiaridades, eu falo, suas especificidades. Se a gente negar, eu acho que tudo isso é pior. Então, assim, para nós, ter encontrado a questão de associação, de ter outras pessoas com quem a gente compartilhasse a problemática, sabe? O dia a dia, a rotina. Continua falando, eu vou só receber uma encomenda que chegou aqui. Continua falando. Normal, né? E também as coisas boas, eu acho que é o que as pessoas têm que fazer. Seguir em frente. É igual, agora eu tô vendo aqui que a Sol Castelli, que é uma amiga minha e que é mãe do Júnior, tá falando aqui. Que é isso aí mesmo. A gente tem que seguir em frente, né, Sol? Porque cada dia é um dia único. E essa realidade, de novo, ela também é um país continental nosso, né? Então, Sim. você teve o privilégio de ser da área da saúde, de aprender, e hoje... Não, na verdade, eu não sou da área da saúde, eu era paciente. Ah, você não é fisioterapeuta? Não, paciente. Agora caiu a ficha mais ainda. Não, eu tenho suspeita de síndrome de Ehlers-Danlos. Agora, eu vou assinar depois dessa live os direitos autorais da história de vocês. Meu Deus, você era paciente que falou com a fisioterapeuta, que falou com a neuro, que deu feedback para você, que falou com o seu marido. Meu Deus! Camila entrou agora. Deixa eu falar, Camila. Essa é a Karina, esposa do Matheus, que dirige hoje a Aliança Brasil de Raros. A Camila é fisioterapeuta. Aliança Distrofia Brasil. Da Distrofia Brasil, que faz parte dos pacientes raros. A Camila é fisioterapeuta do Novo Ser. E eu sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Cadeiras de Rodas. E tem a maioria dos meus jogadores são pacientes com distrofia muscular. Por isso a minha paixão, né? Então, os meus jogadores, os meus atletas são distróficos, que eles chegam no clube muito, às vezes, né, descrentes, muito desanimados, e você vê que em 2, 3 jogos já se transformam em atletas. Então... Mas aí você falou a palavra, sabe? Que eu acho que ela que ronda assim a gente, como todo mundo acho da comunidade, que é a descrença, tá? E eu acho que é contra isso que a gente luta, tá? A Aliança Distrofia Brasil veio por causa disso. Ela nasceu, as associações nascem por causa disso. Porque a gente crê em mudar uma realidade. Muito bom. Né? A gente não conseguir mudar a nossa, pelo menos de quem vem depois, tá? E eu falei isso, tive a oportunidade de falar isso em Brasília e repito aqui, que a gente luta por esperança. Então, é por essa crença, né? Ou desmistificar a descrença, tá? Então, é por isso que a gente está aí, Aliança Distrofia Brasil. E a gente começou na Agadinha aqui, que é a associação regional, né? Igual tem a Agadinha aí no Rio, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que aqui é a mais antiga do Brasil, inclusive. Uhum. Ela tem mais de 30 anos. E aí, quando nasceu a Aliança, o que a gente pensa? É que é igual, é um clichê falar isso, mas você pega um fio de cabelo, você arrebenta, né? Com facilidade. Mas se você pegar um monte de cabelo, você não arrebenta. É a mesma coisa que um fio, uma linha. Você arrebenta a linha, mas se você um tecido, você não consegue arrebentar com as próprias. Então, é essa ideia que a gente vem trabalhando na ADB, entendeu? Que a união é que vai fazer essa mudança na descrença, a mudança na realidade de dificuldade de diagnóstico, de ver os meninos praticando mais esporte, ou seja, de viver, entendeu? De longevidade, não só de viver mais, mas de viver, literalmente. É isso. Ter filhos, tomar foras, enfim, tomar porres de vida como qualquer outra vida. Perfeito. E é isso que a gente vem trabalhando. É unir
para mudar essa realidade das pessoas com distrofia. E uma outra realidade, Karina, que a gente percebe é que eu, fisioterapeuta, que trabalho com pacientes raros, trabalho com distróficos, aprendi com vocês um mundo novo. Aprendi muito, aprendo com as mães, aprendo com o dia a dia, com os meus atletas. E os meus colegas também aprendem muito, mas quem não lida com esses pacientes faz duas coisas, infelizmente. Negligencia, porque quando olha, já acha que é um paciente, pelo que aprendeu nos livros, que não vai ter melhora, e isso é uma realidade da área de saúde. Agora, eu pergunto para você, ainda é uma realidade? Você acha que os médicos e profissionais de saúde ainda olham esses pacientes com menos esforço do que deveria? Menos investimento? Sim. Infelizmente, sim. A gente vê isso principalmente em emergências. Né? Quando o paciente neuromuscular, você não deve atender só distrófico, você deve atender neuromuscular. Então, quando o neuromuscular entra numa emergência, você vê, assim, não tô generalizando, tá? Há emergências e emergências, mas assim, você generalizando, você vê que ele vale menos. Entendeu? Quando chega e já sabe, ele tem uma doença, se ele chegar com um BIPAP, então você já era, sabe? É assim que a gente é visto. Uau. Eu não estou falando do que a gente aqui em casa vive, mas do que a gente recebe de outros pacientes, tá? Então, assim, aí a gente vê os erros médicos, que não são poucos, infelizmente, tá? Não estou culpando a classe médica, eu acho que é uma conjuntura, né? Essa falta de conhecimento da distrofia, das doenças musculares, as raras, as pouco prevalentes, né? Elas é uma conjuntura, essa falta de conhecimento, tá? Então não é só na classe médica, a gente vê também quando a gente trabalha com inclusão escolar, a gente vê esse tipo, né, de realidade em todos os ambientes, inclusive dentro das próprias famílias, né? Tipo, aquele tio que fala assim, ai, mas que menino mais preguiçoso, por que ele não vai correr com os primos? Só fica na frente da TV. Sabe, a gente vê esses comentários acontecendo em todos os ambientes. Infelizmente, é mais triste ver que a classe médica reage assim. Porque a gente não deixa de ser um mito que a gente acredita que eles, pelo menos eles, como da saúde, deviam entender disso. Mas, mesmo assim, não os culpo exclusivamente. Acho que ainda é uma questão de conjuntura. Mas é para isso também que a gente existe, para divulgar conhecimento. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, e em outros estados, tem capacitações. As associações fazem capacitações para agentes de saúde, para atenção básica, né? Sobre o alerta das emergências, né? De emergência da distrofia. E assim a gente vai seguindo. É por isso que essa live existe. A Camila está fazendo uma pergunta exatamente sobre esse ponto aí. O que vocês acham da importância da criança com distrofia saber da doença? Quando você contou para sua filha, como é que foi a conversa? Fala aí da sua experiência particular. A Ana Sui, ela é portadora, né? E assim, dos acompanhamentos que ela faz como menina, né? Então ela é muito raro uma menina apresentar sintomas assim, né? Como os meninos, por ser Becker, tá? Então, mas ela acompanha sobre as distrofias desde que ela nasceu. Então ela entende, ela sabe o que é um BIPAP, ela sabe toda a problemática. A gente vem acreditando, né, que até ela ter filhos dela tem algum tratamento para os meus netos, ou que pelo menos para quando ela engravidar, ela tem essa certeza de que os filhos dela não serão sintomáticos, nem portadores da distrofia. Mas ela acompanha isso de boa. Eu acho que aqui é uma família dentro do possível normal. Assim. O Matheus, mesmo com as limitações dele, ele já usa a cadeira de rodas, né? Faz uso da cadeira. Ele tem faz tudo, ele lava a louça, como todos os maridos devem lavar. Matheus! Como eu estou em home office, é ele quem cuida da Ana Sui, ela tem 5 anos, então ela dá uma
pega pesado nas atividades, mas assim, ele consegue acompanhar ela. E ela age muito naturalmente, assim, sabe? Ela sempre conviveu tanto com os meninos, quanto temos amigos com face escapulomeral, uma amiga com face escapulomeral, presidente da Gadim, inclusive Fernanda Vicari. Então, para ela, não é que seja normal, mas não é um diferente que ela convive, entendeu? É a nossa, eu sou diferente de ela, é essa, é isso, é as diferenças. É só a diferença. Uhum. Mas é tudo tranquilo, assim. E aqui a Mo Franca está perguntando: existe uma idade melhor para falar com as crianças sobre a distrofia? Aí eu vou falar até sobre todas as crianças. A criança com distrofia e as outras crianças. A iniciativa agora aí da Turma da Mônica de inserir o paciente distrófico. Qual a importância de se falar mais da distrofia com as crianças? Eu vou ser bem sincera, Karina, ainda bem que sou eu falando. A gente tinha ideia institucional de trabalhar com a classe médica, os estudantes das universidades, daí a gente via que não estava rendendo, tá? Daí eu, Karina, comecei a fazer um trabalho na primeira infância. Eu levei para a escola da minha filha, entendeu? Para que eles compreendessem o que o pai dela tinha. Por que ele usava cadeira de rodas? Por que ele não conseguia correr nas atividades do Dia dos Pais? Por que ele tinha que sentar nas reuniões escolares na cadeira grande, não nas cadeirinhas juntos com os meninos dos outros pais? Então eu levei a história da Turma da Mônica, levei palestrantes, levei outros cadeirantes, outras pessoas com deficiência, então deficientes visuais. Eles fizeram aulinha de braille, libras, entendeu? Toda essa parte, né? E eu sou estudante de libras, então eu levei esse conhecimento para isso de conhecimento, né? Essa provocação para eles lá, acreditando que se eles conhecerem desde o início, assim, quando eles forem adolescentes, né? Aquela questão do bullying seja diminuída e eles já sejam seres humanos melhores por ter o dever ser para mim, entendeu? Acho que todo mundo devia ter tido. Porque eu falo assim, aqui em casa, tá? Que não vamos ser hipócritas, porque talvez se a gente não vivesse a distopia aqui em casa, eu nunca ouvi falar de distopia, entendeu? Eu nunca fosse me atentar à questão de acessibilidade como um todo, tá? Que um degrauzinho de 3 centímetros é um muro, a gente nunca ia se atentar a isso. Se a gente não tivesse educação para isso, tá? Então, isso é uma realidade da uma grande maioria. E essa dentro de mim e também como instituição, trabalhar essa divulgação desse conhecimento. E sim, eu acho que vale a pena a gente trabalhar isso desde a primeira infância. Tá? Agora, contar e falar, é que nem eu falo assim, mas a Ana não vai poder ter filhos, ou se ela vai tiver filhos, o menino vai ter. Meu marido, o Matheus, ele, não vamos falar disso agora, porque até ela ter filho, isso pode ter mudado a realidade hoje muito, né, rápido. Então, assim, eu acho que há assuntos e assuntos. Aquilo que eles devem saber, que é a questão da aceitação, do que é ser um ser humano melhor, pelas diferenças naturais do ser humano, eles têm que aprender desde sempre. Entendeu? Com ou sem distrofia, eu acho que a gente tem que aprender desde sempre. Então, se ela vai, por exemplo, face escapulomeral, que é mais. A face é mais. Os meus, né? A nossa, por exemplo, não acha estranho, eu fico olhando, que é coisa natural daqui. Tem que se habituar que nós tem descendência oriental. Quando eu cheguei a primeira vez aqui num evento de alemães, meu Deus, né? Eu virei. E lá, eu era um ET. Porque eles não estão habituados, entendeu? Parece uma comparação simplista, mas não. Então, é assim, é muito simples para criança. Então, se a gente começar a trabalhar ali o simples com eles para a posteridade, a gente está formando uma geração muito melhor que a nossa. Né? Preconceituosa, com menos julgamentos desnecessários, sabe? Então, eu acho que falar dentro e fora da família é muito
muito importante. Excelente, excelente, excelente. Outra realidade que a gente está vivendo, e eu acho que é uma mudança, é de uma nova geração de profissionais se formando agora com acesso ao esporte, igual eu estou conversando com você, sendo diretor científico aqui no Rio de Janeiro da ABFC, Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas. E, novamente, é o esporte adaptado mais inclusivo do país, onde mesmo as pessoas que não conseguiriam nem jogar a bocha, né, porque às vezes a bola da bocha já é uma dificuldade, só com o joystick. Às vezes a gente tem paciente tetraplégico que só consegue fazer a anteriorização do queixo, do pescoço, consegue manipular o joystick e ser artilheiro. Qual é a importância da socialização? Você está dizendo aí, a paciente de escápula humeral frequenta a tua casa, tua filha vai na casa dela. A socialização dessas associações para o crescimento de vocês como grupo. Você, da Agadim, se associa com outras associações que não são só de distróficos? Ou você acha que ainda há nichos? Eu acho... Não, os nichos existem, né? Eu acho que eles sempre vão existir porque as realidades até das patologias são muito distintas. Claro, assim, você vai poder grandes quadros, tipo doenças neuromusculares, né? Erros renatos no metabolismo, enfim, assim, a gente consegue fazer grandes quadros. Mas os nichos são naturais. Mas eu acho que socializar é muito importante. Como tem em vocês aí, tem a Raro no Rio de Janeiro, a gente tem uma comissão aqui de doenças raras também, que é muito unida, assim, tem muito parceira. Então a gente está sempre socializando. Eu acho que isso é mega importante. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade, a gente tem um paciente que até a Andréia Darella entrou aqui, que é a associação de ela daqui do Rio Grande do Sul, Bem-vinda. que ele o aplicativo de comunicação, sabe? Então, assim, para uma criança aquilo assim é surreal. Eu acho que as crianças têm que se habituar que a gente se comunica de forma diferente, entendeu? Então, eles se comunicam pelo TOB, por exemplo. O que é o TOB? Então, assim, olha, é uma tecnologia assistiva. É muita coisa, parece para a cabeça da criança, mas não, gente. É rápido. É rápido. Gente, onde está a importância de socializar? Entendeu? Então, a minha filha, esses dias, meu marido falou de alguma outra coisa, um respirador, ele falou. E ela, não é um respirador. Isso é um BiPAP. E ela tem Sim, porque a criança ame. Então, não era distrofia. Então, isso tinha que ser natural. Daí é uma criança, né? Porque pode acontecer em qualquer família. É assim, você não nasce sonhando que eu vou casar com um príncipe encantado e vou ter filho, 3 filhos, morar numa casa. É o que a gente sonha, mas nem sempre é o que acontece. Então, assim, eu acho que isso entra dentro da socialização. A gente conhecer pessoas diferentes, naturezas diferentes, situações diferentes, famílias diferentes, reações diferentes. Isso agrega, só faz somar forças, entendeu? Mas para isso a gente tem que estar muito aberto, nem todo mundo é aberto, né, para isso. Mas é uma coisa que você vai trabalhando aos poucos. Que bom, que bom. A Maiana Zaz tem uma frase que eu gosto muito, sempre uso nas minhas aulas, que é: não existe doença sem cura. Existe doença que a gente ainda não sabe como curar ou como tratar. A gente está sempre atrás ainda do entendimento do que é a biologia, né? O sarampo já foi assim, a gripe já foi assim. E como é que fica a sua chavinha aí da esperança? Como é que está ligada ela para a ciência, para a realidade, para os seus netos? Eu acho que para o Matheus, eu sinceramente não tenho. A gente já perdeu, acho que nesse caso. Falei para ele, já está perto dos 42, eu acho que já era. Encara a realidade aí, Matheus.
Mas eu vejo que, como eu disse, há 11 anos atrás, a gente teve que ir para São Paulo fazer toda uma função para conseguir diagnóstico, pagar coisas a biópsia muscular foi em particular. Hoje, muitas coisas são feitas pelo SUS. Então, assim, em 2014 saiu a portaria 199, em 2016 o Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi habilitado como um centro de referência. Então, tudo aconteceu muito rápido. Então, eu acredito que daqui para frente as coisas tendem a acontecer tão rápido quanto, ou até mais, né? Então, eu tenho muita esperança que meus netos vão ter uma solução para isso. E eu falo que, assim, eu espero receber muitos convites de casamento e de batizado, tá? Com muitos comes e bebes desses meninos todos aí, muitos troféus dessa galera toda que joga futebol, que estão na bocha aqui, que é igual aqui, ou na canoagem, como no Ceará, enfim. Eu falei assim, o negócio é festável, eu quero receber muita coisa de convite pouco, tá? E como você disse sobre a questão da cura, se você for pensar hoje, o que tem cura hoje? A gente tem tratamento. Tem cura, eu Isso. acho que tem para bactéria, né? Eu acho que o antibiótico é a única cura que existe. O resto todo, na verdade, é um tratamento até que se passa o ciclo da patologia. Como a nossa não tem um ciclo, aí ela vai, tipo, progredir, como todo mundo fala, né? Mas essa progressão é exatamente como a gente vai lidar também. Como eu falo com as mães, fácil não é fácil, nunca vai ser fácil até a gente realmente. Se fosse uma gripe, tudo bem, mas como não é, ela mesmo assim olha por gente. Então, assim, é seguir, né? Seguir em frente. Tá? Para muitos vão pensar, mas para ela foi muito fácil. Não foi fácil, a gente teve que vender bem, né? A gente teve. Não foi nada tranquilo, assim como todo mundo pensa que foi. Foi bem complicado. A gente teve que abandonar a casa, trocar de casa, foi muito dinheiro investido para a questão do diagnóstico. A gente não tem essa condição mais, porque eu tive que parar de trabalhar praticamente. Né? E o Matheus era marceneiro, né? Ele foi uma fábrica, sabia? Então ele teve que parar de trabalhar. Então a renda, nossa, praticamente passou a inexistir. Então tudo isso muda muito, porque de formação eu sou advogada. Então, assim, eu era tributarista, inclusive. Então, sim, era uma realidade totalmente distinta. A sorte é que na época eu era tributarista, então eu tinha todos os recursos para a gente correr atrás, né, do diagnóstico. Mas eu sei que nem todo mundo tem. Né? Então, assim, a patologia, ela vai impactar a sua vida de alguma forma, tá? Então, não tem como mentir. Como a gente reage com esse impacto é que depende muito do mundo. Não é uma a gente provavelmente vai ficar mais pobre, mais cri-cri, chato por causa da acessibilidade, ali não tem rampa, aqui tem rampa. A gente vai sofrer mais porque a gente, com os filhos, por exemplo, vai estar respirando, não está respirando, engasgou, não vai engasgar, ter comida. É tudo diferente. E é tudo muito interessante. Por isso que essa socialização, você disse, é importante, a questão da associação é importante, ter esperança é importante. Porque senão, para que eu vou ter esse estresse todo diário, entendeu? Se você não tem esperança que amanhã vai ser um dia melhor, ou vai ser menos pior. Então, eu acho que mas é esse pensamento que a gente leva em casa. E é como a gente vai reagir, né, àquilo que foi posto no nosso colo. Perfeito. Né? Perfeito. Essa limonada você soube fazer muito bem. Parabéns, Karina. Obrigada. Se você hoje encontra aí, e eu acho que ainda tem subnotificação, que o Brasil é enorme, o que você recomendaria a alguém que é da área da saúde ou um assistente social que encontra alguém aqui com característica da distrofia muscular ou distrofia de Becker? Me dá aí uma característica de como são esses clientes, como são esses pacientes, para o público leigo, tá? Leigo, quem não tem ideia do que é, como vai encontrar essas pessoas. Teu volume está um pouquinho baixo, não sei por quê.
Tá um pouquinho baixo. Se o Matheus estiver por aí, quiser aparecer para dar um tchau no final, pode voltar. Ele já mandou. Pode não aparecer. tá. Mas, enfim, o que eu recomendo é que ouçam o paciente, tá? Tipo, desmistifica de que você sabe, de que você estudou, entendeu? Ouçam o paciente. A gente vive isso todos os dias. A gente sabe a dificuldade de subir um degrau. Não estamos mentindo, usando uma vaga no sistema de regulação especializada para ir lá falar que eu não subo o degrau porque eu não quero, tenho preguiça, entendeu? Eu não consigo subir um degrau. Então, assim, ouçam o paciente, despidos de julgamento. Perfeito. Eu acho que esse é o que eu mais falo para todos que eu conheço, sabe? Ouçam o que ele está falando. Eu falo isso não só para a classe médica, para o pai, que o filho está reclamando que está cansadinho, tá? Para a mãe, para a professora, para todo mundo, ouçam o paciente. Tá? E, Karina, hoje, os grandes artigos científicos, existe um programa chamado reabilitação ou ciência baseada em evidência, onde o que é evidência é a opinião do paciente. Não existe uma cirurgia bem feita se o paciente não diz que é bem feita. Pode estar tudo no lugar, tudo exemplarmente bem visto na radiografia, na tomografia. Se o paciente não se sente bem e não fala que é bom, não adianta. A gente tem que sair desse ego de deusa do saber e realmente dar voz a quem importa. Conclui aí para a gente o seu raciocínio. Ouça. Não, é isso mesmo que você falou. Eu acho que isso vale para tudo. É ouvir a outra pessoa. A gente tem esse problema, sabe? Agora no mundo digital, principalmente, você pode ver. A gente desliga, entendeu? É até mais fácil, a gente desliga lá o vídeo e tal. Não, gente, não percam isso em nenhum momento da vida. E não vamos deixar se perder muito mais agora nessa situação digitalizada da coisa, sabe? Porque ouvir e o olho no olho, sabe? Aquela. Vai além da empatia. Sabe? Você ouvir, saber ouvir. Na verdade, não é só ouvir, é saber ouvir o próximo, tá? Eu acho que muitos dos problemas seriam resolvidos a partir de então, essa questão de comunicação mesmo. E eu queria agradecer novamente. Não sei se nosso tempo, não sei como é que está de tempo. Tem mais 2 minutos. Então, agradecer você pela participação, que as pessoas sigam a Gadinha RS, a Aliança Distrofia Brasil, e o Renato aí no Insta, tá? Foi muito bom conversar sobre. Eu falei para você antes, né, que olha, eu não sei se eu sou a pessoa adequada, eu não sei. Foi ótimo, foi ótimo. Não sei, mas faz um negócio grande, live. E é isso, a gente tem que se unir. Foi muito... União de todos. A ideia foi totalmente essa, Karina. Gratidão. Ouvir de você, saber qual foi o seu passo, a sua realidade. Eu quero, como fisioterapeuta, te emprestar o ouvido e simbolizar aqui, como profissional de saúde, como pesquisador, que nós estamos mudando e aprendendo com vocês. Há uma nova geração de médicos, de pesquisadores, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais, de farmacêuticos, de biomédicos, de profissionais de educação físicas, que estão aqui nessa live. Eu conheço eles, que estão preocupados em ouvir, em aprender, em não só em ensinar. E a gente está interessado em entregar saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde social e além da saúde biológica. Obrigado por dividir um pouco da sua vida, do Matheus. E qual é o nome da sua filha? Ana Sui. E da Ana Sui com a gente. Obrigado. Obrigada a você, Renato. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, meio-dia, todo dia, aqui tem Ubuntu para vocês. Essa foi a Karina. E um pouquinho da sua família aqui pra gente. Aliança Brasil.
Amanhã é quarta-feira. Eu vou estar aqui com o Steven Haynes, o Beat. Steven Haynes é um dos 10 maiores pesquisadores do Brasil. Eu falo isso com muito orgulho. Professor titular da UFRJ. Ele é talvez o grande nome hoje da pesquisa de neurociência da América Latina. O BIT trabalha com minicérebros, foi o grande nome da pesquisa do Zika vírus, foi o grande nome das células embrionárias no Brasil. E agora aí para falar de pandemia, descrença em ciência, como lidar com essas urgências, esse paper da Lancet, que acabou de ser publicado e despublicado. Aconteceu a mesma coisa com o primeiro paper lá da cloroquina, o paper francês de Marcelle. E que é isso? Como é que a gente vai lidar com essa nova fase da ciência? E a gente está acreditando, talvez, mais em influenciadores digitais do que em pesquisadores, quando a gente fala de ciência. É um novo tempo. Diogão, amanhã, meio-dia, Steven Haynes, ciência com quem faz ciência, aqui, Ubuntu. Até amanhã, gente. Um abraço. Foi muito bom hoje com a Karina. A live vai ficar salva aqui. Até amanhã. Um abraço.